Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar o tema análise de variações orçamentárias, que está no capítulo 13 do livro Contabilidade Gerencial, disponível também para faculdades que assinam o serviço Minha Biblioteca. Bom, o que é então variações orçamentárias, né? Então, no fundo, a empresa faz um processo de orçamento e depois realiza, né, e faz o comparativo entre o orçado e realizado. Isso aqui então vai dar as variações orçamentárias. Então o processo de variação orçamentária consiste basicamente em duas etapas: identificar quais são as causas da variação orçamentária e poder agir sobre essas causas. Duas técnicas então são possíveis. Uma é a variação por item a item, e a outra é quando a gente usa a técnica das colunas. Você então vai poder decidir qual que você prefere, que técnica você prefere para analisar as variações. Então a ideia é que quanto mais causas forem identificadas, melhor será o processo de gestão. E nesse vídeo a gente não aborda as variações mistas, pois existem uma série de críticas em relação à atribuição de responsabilidades. Então começamos com um pequeno exemplo aqui de variações orçamentárias. Pega um exemplo em que a empresa orçou vender R$ 800 e vendeu R$ 1.100. Portanto, teve uma variação aqui de R$ 300. Muito bem. Só que, na verdade, a gente pode abrir um pouco melhor essas variações em dois itens: variação de volume e variação de preço de venda. Tá? O volume ele aumentou de 200 peças, ele aumentou para 220 peças. Portanto, teve uma variação em unidades de 20 peças. Já o preço de venda, que era orçado em R$ 4, no final foi vendido a R$ 5. Portanto, teve um crescimento de R$ 1. Então, a pergunta é: desses R$ 300, quanto disso poderia ser atribuído à variação de volume? Quanto disso poderia ser atribuído à variação de preço? De forma que a gente tivesse a variação total, que seria a combinação dessas duas variações, né? Então, nesse próximo slide, a gente consegue explicar um pouco melhor isso aí. Muito bem. O volume, você percebeu lá então que ele tinha variado 20 peças, né? 20 peças, quando a gente coloca isso em valor monetário, quanto que dá em termos de valor monetário? Então, 20 peças, você multiplica pelo preço que você deveria ter vendido, que é o preço orçado. Então, 20 vezes 4 equivale a R$ 80. Então, daqueles R$ 300, R$ 80 é decorrente de variação de volume. E o preço? O preço era para ter vendido por 4, na verdade vendeu por 5. Portanto, teve um crescimento de R$ 1 por peça. E como você vendeu 220 peças, então você vai multiplicar a variação do preço vezes o volume que você está vendendo no realizado. Portanto, 220. Então, com isso, a gente conseguiu separar as duas variações. Olha aí. A variação total foi R$ 300, sendo que a variação de volume equivale a R$ 80 e a variação de preço equivale a R$ 220, certo? Ou seja, o preço foi, né, a causa mais forte, né, da variação total. Usando os métodos das colunas, que é um outro jeito de você operacionalizar as variações, a ideia aqui das variações usando o método das colunas é que você, a cada coluna, você troca uma variável pela mais próxima da realidade, né? E mantém-se as demais variáveis iguais à da coluna anterior. Vamos ver aqui um exemplo aqui então. Antes eu tinha então a receita orçada contra a receita realizada. Antes eu tinha 800 contra 1.100. Mas aí a ideia de cada coluna é que na segunda coluna aqui a gente troca o volume pelo realizado, né? E as demais premissas mantém do orçado. Isso você poderia fazer para custo de matéria-prima, custo de mão de obra, despesas operacionais, enfim. Então, ou seja, se você tivesse vendido o volume real ao preço orçado, né, a receita seria 880, né? E portanto, então essa variação é R$ 80, é decorrente do volume. Olha, porque só a única coisa que você mexeu foi o volume que está em negrito. Na terceira coluna já é a coluna do realizado. Então o que a gente trocou aqui? A gente trocou o preço. Então agora você usa os dados da coluna anterior, né,
aqui é o volume real, só que agora você troca para o preço efetivo, o preço realizado. Ou seja, essa é a coluna do realizado, tá? Isso então dá 220, exatamente igual ao que tinha dado anteriormente. Então, a ideia básica é essa aqui, tá? Aí você pode especular que a responsabilidade do volume pode ser o comercial, pode ser a questão do mercado, né? O volume do mercado aumentou consideravelmente, a gente não tem esses dados para poder falar isso. E aqui a mesma coisa, ou foi a questão do preço, o marketing que capturou melhor a proposta de valor, conseguiu passar essa mensagem para o cliente, por exemplo, né? Ou foi uma gestão de descontos, quer dizer, aí então é uma outra discussão em termos de causas, né? Especular quais são as causas. Então existe uma técnica que eles chamam de bridge analysis, né? Bridge analysis, quer dizer, a ideia de ponte, né? Tem algumas pessoas que chamam de waterfall também, né? Quer dizer, então eu comecei com R$ 800 de receita no orçamento, né? E terminei com R$ 1.100 de receita realizada, certo? Então a ideia do gráfico, isso aí no Excel você tem essa possibilidade de usar, né? Então essa receita realizada, essa receita orçada. Então agora você vai andando um pouquinho, né? Então aqui, por exemplo, de R$ 80 foi a variação de volume. Portanto, nesse momento aqui, eu estaria aqui com 880. E a próxima variação, ficou feio aqui, né? É de 220, que é a variação de preço de venda, né? Então essa é a ideia do gráfico. Aqui ficaria bonitinho desse jeito aqui, tá? Bom, então com esse modelo aqui da Bridge Analysis, a ideia é você mostrar de forma visual o que aconteceu com as variações entre o que você orçou e o que você realizou. Evidentemente, isso aqui você pode usar para qualquer outra coisa. Você pode usar para o ano passado, esse modelo de gráfico você pode usar ano passado versus ano atual, né? Ou seja, a técnica da Bridge Analysis ela é uma boa técnica para você fazer análise de variações orçamentárias, e com isso você então consegue identificar as causas. É isso, espero que você tenha boas decisões. Obrigado.